Boa noite, povo santo de Deus. Aí, ó, comecei a live errada. Boa noite, galera. Estamos aí, né? Mais uma noite, sexta-feira, para conversarmos um pouquinho sobre mais um assunto da nossa fé e que está ligado diretamente à nossa vida, sempre. A fé deve ser traduzida na nossa vida, né? Deve ser traduzida nas obras da nossa existência, pois, como dizem, nós devemos viver o que rezamos e rezar o que vivemos. Boa noite, André. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Tinha começado uma live anterior, mas eu fui aí puxar os comentários e fiz bagunça. Então eu tive que reiniciar a live. Olha para você ver. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos conseguir fazer a nossa live, né? Com a graça do bom e amado Deus, porque ontem, sinceramente, não era eu, né, minha amiga? Hoje já sou eu que estou aqui. Graças a Deus. Maria Cristina, seja bem-vinda. Eu acho que foi você quem entrou aí, né? Tem mais duas pessoas aí que ainda não mostrou para mim aqui quem são. Mas sejam bem-vindos a essa noite de reflexão, a esse nosso encontro, mesmo que virtual. Mas estamos aí unidos em espírito, né? Estamos unidos em oração, no Espírito Santo de Deus, em louvor ao Deus que é unitrino. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Então eu quero pedir perdão para vocês por ontem, mas ontem eu tive que encerrar a live e não tratar dos assuntos como deveriam ter sido tratados, né? Eu tive até que tirar a live do ar aí, vocês me perdoem, mas não estava aí um conteúdo muito bom para vocês poderem refletir. Deixa eu ver quem entrou. Yara, seja bem-vinda, Yara. Tudo bem, minha amiga? Como é que você tá, Wellington? Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Não estivemos agora há pouco juntos em outro grupo, mas estamos aqui agora nesse momento, né? Vamos iniciar então a nossa noite com uma oração, pedindo a graça do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração do Veni Creator. Vem Espírito Criador. Venha, ó Espírito Criador, visita as nossas mentes, enche de graça celestial os corações que criaste. Tu, que és dito Paráclito, altíssimo dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual, doador dos 7 dons, dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, tu pões nos lábios a palavra, acende na mente a tua luz, no coração derrama o amor, e o que em nosso corpo é enfermo, com teu poder eterno revigora. Afasta de nós o inimigo, lés tua paz nos dá. Contigo, por nosso guia, todo mal evitaremos. Por teu intermédio, descobramos o Pai, e também o Filho nós conheçamos. E em ti, como um Espírito de ambos, faz-nos acreditar para sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde a nós e iluminai-nos. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, olá, Ana. Tudo bem, Ana Maria? Como é que tá? Tudo certo? Bom, então vamos iniciar a nossa live. O tema que vocês escolheram para nós estudarmos agora foi a pneumatologia, que é exatamente o estudo sobre o Espírito, né? A doutrina sobre o Espírito Santo, um tratado muito belo da nossa igreja, como todos os demais. Mas este, nós nos referimos ao Espírito Santo de Deus. Vamos entrar em algumas questões muito legais, muito bonitas e também muito interessantes, assim como toda a teologia, toda a doutrina da nossa igreja. Vamos mergulhar um pouquinho mais daquilo que nós já experimentamos, mas vamos então passar a entender um pouquinho melhor aquilo que rezamos e professamos, não é verdade? Fico surpreso com vocês pelas escolhas que vocês fazem aí dos temas, né? São temas bem interessantes. Geralmente as pessoas querem ver só sobre Sagrada Escritura, sacramento, liturgia, vocês já vão um pouquinho mais a fundo. Isso mostra que vocês têm um interesse em conhecer verdadeiramente, de maneira mais profunda, a nossa fé. Então, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo, né? Mas
Então falemos o que é a pneumatologia. Nós vamos tratá-la em vários aspectos, como eu falei anteriormente. Vamos ver na questão teológica mesmo, questão bíblica, no magistério da igreja, na tradição. E vocês vão ver que muitos assuntos foram discutidos e ainda existem muitos outros a serem pensados e rezados dentro da teologia e dentro da nossa vivência, inclusive como cristãos e dentro da Igreja Católica, a princípio. Então vamos começar? Então vamos lá. Primeiro, o que seria pneumatologia? Pneuma, como nós vamos ver daqui a pouco, significa vento, sopro, né? O espírito. E logia é estudo, discurso. Então é o discurso, o estudo sobre o espírito. E aqui nós vamos falar diretamente do Espírito Santo. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, quem seria então esse Espírito Santo de Deus? Né? Quem seria esse Espírito Santo? Muitos autores, quando vão se referir ao Espírito Santo, eles começam, introduzem o assunto, dizendo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é isso que a igreja professa, realmente. Mas esse Espírito Santo de Deus, ele por muito tempo ficou como, vamos dizer assim, entre aspas, um Deus desconhecido, como alguns autores afirmam. Por que um Deus desconhecido? Porque não se sabia muita coisa dele. A igreja foi com cautela, e não só a igreja, mas todos os cristãos foi com cautela quando foram se referir ao Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a igreja, a teologia da igreja, ela foi caminhando, foi evoluindo e foi amadurecendo com a história. Assim como a compreensão de quem era Jesus Cristo, também a compreensão sobre quem era e quem é o Espírito Santo também foi evoluindo e amadurecendo ao longo dos anos, de acordo com as histórias, de acordo com aquilo que era falado, rezado, mas também com as dúvidas, com algumas heresias que apareceram, que fez com que a igreja fosse discutindo, pensando, rezando, meditando e teologizando a respeito do Espírito Santo de Deus. Até que chegamos, então, à profissão de fé, aquilo que a igreja professa com relação ao Espírito Santo. Então, primeira coisa, o Espírito Santo, se nós fôssemos falar quem ele é, a maneira mais comum de nos referirmos a ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então, é o Espírito Santo. Lembrando que quando nós falamos no sentido de terceira pessoa da Santíssima Trindade, não está naquele aspecto hierárquico, de hierarquia, de poder, mas exatamente numa dimensão relacional, de relação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Isso nós temos que ter bem claro. Mas o fato é uma pessoa. É uma pessoa. E aí nós temos que ver e ficar claro que não é simplesmente uma energia, não é simplesmente uma força, como muitos afirmam, a força de Deus, Não é simplesmente uma energia que emana de Deus, mas é o próprio Deus, é uma pessoa. Para o povo antigo, para o povo eleito, o povo de Israel, já lhes foi dado a conhecer a questão de um Deus uno. Se nós pegarmos lá Moisés, toda a história lá da salvação narrada no Antigo Testamento, nós vamos perceber que já se falava em um Deus único. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar, teu único Deus, e aquele que é ciumento, que não quer que nenhum ocupe seu lugar. Então já temos a noção de um Deus único, que é o que nós chamamos então de monoteísmo. E de fato, não são três deuses, é um único Deus, mas nesta mesma substância participam três pessoas. Então não precisa ser uma única pessoa para ser um único Deus. Então Deus nos mostra que ele é um único Deus em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem confusão, mas em plena comunhão, em perfeita comunhão, uma comunhão imensurável, que humanamente falando nós não conseguimos compreender.
compreender o dogma da Trindade para nós humanos é algo assim impensável. Nós podemos ter hipóteses, nós podemos tentar explicar, como muitas vezes acontece nas nossas catequeses, em que nós pegamos 3 velas e colocamos as chamas juntos, né? Mas mesmo assim, para nós ainda fica incompreensível. Quando nós formos estudar sobre a Trindade, né, o Tratado da Trindade, nós vamos ver que é algo muito complexo, muito bonito e que se fala, mas que nós não conseguimos compreender humanamente falando. E isso é um mistério de Deus, um mistério insondável da identidade de Deus. E então não cabe nos compreender porque ultrapassa a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de compreensão. Então, mais do que entender, devemos viver e estarmos em intimidade com Ele. Conta uma história, que é, acho que Santo Agostinho, que conta, se não estiver enganado, daquele menino, né, que corria na beira da praia. Não sei se vocês já ouviram, certamente. Que ele pegava, né, ele estava caminhando, pensando, né, como que poderia se dar 3 pessoas e um único Deus, e tentando entender, e ele viu um menino correndo, né, da praia para o mar, pegava um coitinho de água, voltava, jogava a água ali dentro de um buraquinho, depois voltava de novo para o mar, até que ele chegou e perguntou para o menino: o que é que você está fazendo? E o menino falou: estou tentando colocar a água no mar dentro desse buraco. E aí ele fala: nossa, mas isso é impossível. E o menino fala: impossível é você conseguir desvendar o mistério da Trindade. Mais ou menos assim é a história. Eu sou ruim para contar a história. Mas, realmente, como que se dá isso daí? Nós não conseguimos entender. Mas o fato é um único Deus que se revelou a nós, mas em 3 pessoas. E lembrando que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. São 3 pessoas, não se confundem, mas ao mesmo tempo, como eu falei, em plena comunhão. Ali se coloca a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, não no sentido hierárquico, mas no sentido de relação. Vamos entender esta relação. Aliás, vamos conversar sobre essa relação mais à frente. Talvez quando ainda falando do Espírito, mas certamente nós vamos entrar nessas questões quando formos falar do Tratado da Trindade, tá? Da Santíssima Trindade. Mas, enfim, Jesus Cristo que nos trouxe esta novidade, né? Jesus é a plena revelação do Pai, a plena revelação de Deus. Então, o povo de Israel já no Antigo Testamento professava a fé em um único Deus, o monoteísmo. E essa fé é que professamos. Existe um único Deus. Entretanto, Cristo Jesus, ao falar do Pai e ao prometer a vinda do Espírito Santo e depois soprar o Espírito sobre os apóstolos, sobre a igreja, ele então nos revela, nos mostra essa identidade de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e que é Espírito. 3 pessoas. E aí assim nós não podemos entender e nem querer imaginar que existe uma única pessoa. Porque existem algumas heresias que dizem um único Deus, né? Que se manifesta de várias formas. Né? Que quando cria é o Pai, que quando salva é o Filho e que quando santifica é o Espírito. Não. Isso é uma heresia. Deus é Deus. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é o Espírito. E aí a gente vai entender depois a questão das propriedades, né? Daquilo que é próprio de cada um. Mas aí a gente vai entender como que isso se dá também. Podem ficar tranquilos, que a gente vai entender isso daí. Mas o fato é, o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é uma pessoa, como eu falei, não é uma força meramente de Deus, não é meramente uma energia vinda de Deus, e nem uma personificação no sentido do poder de Deus, mas é uma pessoa. E como que nós sabemos que é uma pessoa? Exatamente pela maneira com que o Cristo se referia a ele, porque é o Cristo que nos trouxe esta novidade, o Espírito ter surgido ali, mas de Cristo ter mostrado ele, nos apresentado, mostrado que aquelas manifestações é o Espírito, é a ação desse Espírito. E aí ele vai se referindo ao Espírito Santo de várias maneiras, né? E aí a gente entende que o Espírito, ele é uma pessoa a partir da fala do próprio Cristo. Eu até marquei aqui uns capítulos e versículos de uns livros para a gente poder ver. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem inteligência, ele é inteligente. Aí nós podemos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele tem emoção. Em Efésios, capítulo 4, versículo
30. Eu não vou pegar todas as passagens aqui, porque são várias citações, como vocês vão ver. Tá? Mas depois eu vou deixar um texto aí para vocês poderem ler. Só estou citando para vocês verem. E ao mesmo tempo o Espírito Santo ele tem vontade própria. Tá? Então a gente pode ver em Atos capítulo 16, também em a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Então ele tem inteligência, ele tem vontade e tem emoções. E também ele tem atitudes. O Espírito Santo ele tem atitudes. Como por exemplo, ele ensina, ele convence, João capítulo 16, versículo 8, ele ressuscita, ele é quem ressuscita, Romanos capítulo 8, versículo 11, ele nos revela as verdades de Deus, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, da mesma maneira que o Cristo falou, eis que vos enviarei o Espírito Santo Paráclito, e ele vos fará compreender e conhecer todas as coisas. Então aí está expressa uma atitude do Espírito Santo. E Jesus fala, eu vou enviar a vocês o Espírito. Ou seja, então, é uma pessoa. Ele clama em nós. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, porque ele clama, ele nos eleva a oração. Quando nos faltam palavras, é o Espírito que ora em nós, diz o apóstolo. Né? E ele realiza as obras. Ele é o agente executor das obras da Trindade. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa divina. Por que ele é uma pessoa divina? Porque ele é eterno. Sendo Deus, ele é eterno. Então ele não surgiu ali naquele momento. Mas desde toda a eternidade o Espírito já existia. Como nós podemos pegar em Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então esse Espírito Santo já é existente. Ele é eterno, porque é Deus. E Deus, por ser eterno, existe um momento ali em que ele tem um começo. Né? Muitos falam, e alguns pensam, que o Espírito Santo ele só veio quando Cristo soprou. Mas ele já estava presente aqui. Como nós vamos ver, ele é quem executa as obras da Trindade. Mas execução aqui no sentido humano da palavra. A gente vai entender. Mas a gente tem que usar alguns termos humanos para a gente poder entender, que senão a gente não entende nada, né? Vamos lá. Então, ele é eterno. Hebreus 9, versículo 14. Ele é divino, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. E ao mesmo tempo onipotente, ele pode tudo. Aí a gente vê em Isaías capítulo 40, versículo 13, Salmo 139 e o Salmo 104. O Salmo 104. Então nós vemos que ele é uma pessoa. Né? Ele é uma pessoa que tem atitudes, ele é uma pessoa que tem o caráter divino, as características divinas, porque ele é Deus. Com o Pai e o Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E aí por isso que a gente vai começar a entender essa ação do Espírito Santo de Deus. Mas fundamentos bíblicos para falar desse Espírito são exatamente esses e muitos outros. Olha aqui, vamos começar então com o Evangelho segundo João. Vamos pegar aqui. Capítulo 14, João capítulo 14, versículo 25. Coisas que tenho dito enquanto estou com vocês. Aqui é o Cristo Jesus nos falando. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas, e ele lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito. Então aqui, o Espírito é a promessa do Pai, é a promessa do Filho. Então a gente vê que esse Espírito ele é real, que esse Espírito é verdadeiro, né? Que esse Espírito ele existe. E aí nós temos aqui também João capítulo 16, a partir do versículo 12, diz assim: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não têm condição de suportar. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele mesmo guiará vocês em toda a verdade, porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar as coisas que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu
e o anunciará a vocês. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Por isso é que eu disse, ele vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Palavra da salvação. Então, nesses dois capítulos, versículos, a gente vê aqui a missão do Espírito Santo, a gente vê quem é o Espírito Santo e já vemos também algumas faculdades e figuras que se relacionam com o Espírito Santo. O que são faculdades? Faculdades são atributos dados a uma pessoa da Trindade. Por exemplo, é próprio do Pai criar, né? Dado ao Pai essa faculdade de criador, ao Filho de redentor, salvador, e ao Espírito Santo de santificador, aquele que santifica todas as coisas. Mas isso são propriedades, são próprias de cada um, porque nós não podemos confundi-los, lembre-se. Mas o fato de ser dada uma faculdade a uma pessoa da Trindade não significa que só essa pessoa da Trindade aqui executa, que age desta maneira. Porque é um único Deus, nós temos que lembrar, uma plena comunhão. Então o fato de atribuirmos essa faculdade ao Pai de Criador, não significa que o Filho e o Espírito também não participem desse ato criador. Porque lembre-se que a Trindade ela é uma plena comunhão, é o Deus quem age. Só que é lógico, é próprio do Pai a ação criadora. Mas tanto o Filho quanto o Espírito participam deste ato criador. Um exemplo, tá? No sentido da criação. Como assim, Diego? Lembrem-se, tudo foi criado foi criado pelo Pai para o Filho e através do Espírito Santo. Na ação do Espírito Santo. E aí a gente entende então o agir de Deus da seguinte maneira. Deus cria todas as coisas pela sua palavra. A palavra de Deus da Bara é criadora. Né? Então, se nós pudéssemos traduzir no sentido humano, expressar de maneira humana, nós diríamos assim: o Pai fala. Esta fala, este som, né? Esse som, esse ato é o Filho, o verbo divino. Só que quando nós falamos, sai hálito da nossa boca, né? Que meio que faz propagar a palavra, que leva, que conduz. Então, esse hálito que leva esse som, que leva essa palavra, seria o Espírito. Então, o Pai, quando cria, ele tira do nada a existência das coisas. Então, quando ele fala, esse ato criador de Deus, essa palavra que sai, que vai gerar a vida, que vai gerar a existência, esse verbo é o Filho, mas esse hálito, este sopro, isso que conduz, que leva, que movimenta, é o Espírito. Então o Espírito ele é o agente executor. Entenderam? Se fôssemos traduzir em exemplos humanos. Tá? Mas são 3 pessoas que agem. Então a Trindade não se separa. Então quando um age, os outros estão ali, agindo também. Porque é uma ação da Trindade. O ato criador é um ato da Trindade. O ato salvador, salvífico e redentor é um ato da Trindade. E também o ato santificador é um ato da Trindade. É próprio do Espírito salvar, mas ele não... É próprio do Espírito santificar, mas ele não santifica sozinho. Ali está o Filho e o Pai. E os 3, uma única vontade, uma comunhão plena. Então, nós vemos esta relação, né, entre o Pai e o Filho. Inclusive, falou-se pouco do Espírito a princípio, porque era muito mais fácil falar da relação entre o Pai e o Filho. Né? Então tinha-se uma certa dificuldade ali de falar desse Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Porque via-se o Pai, o Filho, mas e esse Espírito, né? Então a teologia ela teve que caminhar bastante. Tivemos que pensar bastante para chegarmos na imagem, na figura do Espírito Santo de Deus. Então, esta relação intertrinitária, por isso que se diz o Espírito de Deus e o Espírito do Filho, o Espírito do Cristo. Porque o Espírito é o que move essa comunhão. Tanto que os santos e também os apóstolos vão dizer, o Espírito é o amor entre o Pai e o Filho. Mas não é aquele amor imaginário, né?
não é uma força, não é uma energia, como eu falei, mas é uma pessoa. E aí a gente vai entender depois, na relação da Trindade, quando nós formos falar no Tratado da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é uma pessoa. E é próprio do Espírito santificar. A missão do Espírito é levar Cristo, ser conhecido e reconhecido neste mundo como Senhor. Então é o Espírito Santo que leva a cabo toda a obra criada. Então ele é o agente de Deus, né? Ele é as mãos de Deus, né? Que executa. Se nós pudéssemos traduzir em caracteres humanos, né? Para a gente poder entender. E esse Espírito Santo também, quando nós vamos falar do Espírito Santo, o que é legal é que muitas pessoas usam figuras, assim como a Sagrada Escritura, para falar do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é Espírito. Um Espírito puro. Ele é um puro Espírito, né? E assim sendo, por ser Espírito, os nossos sentidos não conseguem compreender, não conseguem assimilar, captar, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que é espiritual, nós, humanamente falando, nós não conseguimos traduzir. Então, nós utilizamos caracteres humanos, figuras humanas, para poder traduzir aquilo que é intraduzível, vamos dizer assim, tá bom? Aquilo que foge à nossa compreensão, aquilo que foge à nossa realidade material, que transcende ela, nós tentamos traduzir com figuras que nós podemos compreender. Por quê? Nós só conseguimos conhecer aquilo que é dado aos nossos sentidos. Ouvido, audição, visão, olfato, né? Só conseguimos conhecer a partir dos sentidos. Então o Espírito Santo, por ser Espírito, fugiria aos nossos sentidos. Então nós não conseguiríamos conhecer. Então, ao se manifestar, Deus o faz e o fez por meio de elementos que pudessem ser percebidos e compreendidos pelos nossos sentidos. Por isso que na Sagrada Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo ele se manifesta, mas ele se manifesta como? Se nós pudéssemos elencar ali. Ele se manifesta através da figura de água, de vento, de fogo. Não sei se vocês se recordam ali no Antigo Testamento. De brisa suave, né? De solo, de terreno, de um pássaro, de um pombo, que a gente vai entender depois. Então essas são figuras utilizadas para expressar, para que os sentidos pudessem perceber ali a manifestação do Espírito. Nuvem, trovão, né? Então são manifestações do Espírito. Então todo o Antigo Testamento é permeado. Inclusive o próprio Pentecostes, que é narrado pelos Atos dos Apóstolos, utilizam figuras. Mas essas figuras servem exatamente para nós entendermos essa ação do Espírito Santo. Não que ele seja fogo, não que ele seja água, não que ele seja terra, mas ele se manifesta por meio de tais figuras para expressar a sua ação, o que ele está fazendo. Por exemplo, quando o Espírito Santo ele vem para purificar, aí tem a expressão símbolo ou a figura da água. Quando ele quer transformar ou modificar uma realidade ou uma pessoa, é utilizada a figura do fogo. Porque o fogo é o que modifica, é o que transforma a matéria, né? Então ele expressa-se por meio de fogo. Por isso que toda a Sagrada Escritura é permeada de figuras para se referirem ao Espírito Santo. Porque ele é Espírito. O Filho se encarnou. Então nós temos aí a imagem do Filho como homem. E quem vê o Filho vê o Pai. Então Cristo é o rosto do Pai no mundo. E o Espírito, então, ele se manifesta por meio, né, de elementos da natureza, figuras incontáveis, se nós formos ver ali na Sagrada Escritura. Então são figuras que expressam a ação do Espírito Santo. E além dessas figuras, nós temos outros nomes que são utilizados, né, que expressam a ação do Espírito Santo em nosso meio, que são dados como nomes, mas que na verdade é aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, quando Cristo fala, o Consolador. Consolador é aquele que consola, né, que tem a ação de consolar. Então o Espírito Santo ele é o Consolador. Então nós temos ali o Paráclito, o advogado, aquele que nos defende, que interpela por nós. Nós temos também ali outras figuras, né, a verdade, e dentre outras, que na verdade não são nomes, entre aspas, próprios, mas que expressam a ação deste Espírito
Santo em nosso meio. Inclusive, gente, o próprio nome, Espírito Santo, se nós formos parar para pensar, não seria um nome próprio. Hoje é utilizado para designar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Assim como Yahvé, ou Javé, para designar o Pai. Assim como Jesus, Messias, Emanuel, para designar o Filho. Então o Espírito Santo hoje nós o chamamos de Espírito Santo. Mas se pararmos para ver, para analisar, a palavra, né, a expressão Espírito Santo, hoje que nós associamos à terceira pessoa da Santíssima Trindade, também expressa uma ação do Espírito, dessa terceira pessoa. Vos explico. Espírito. Espírito é um termo, né, no português, que deriva de pneuma, no grego. Pneuma. Pneumatologia, né? Pneuma, ele vem exatamente, significa ar, sopro. E ele deriva de um termo hebraico lá do Antigo Testamento, como eu já expliquei para vocês quando fui falar de espiritualidade, e expressa arruá. Então, o termo é arruá, que foi traduzido para pneuma e que depois foi traduzido para espírito. Arruá é arruá, não orruá. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? É um termo muito bonito, muito suave. Eu, particularmente, sou encantado pelo hebraico, porque eu acho que é um idioma que tem uma pronúncia muito suave, muito bonita. Depois eu vou deixar o Pai Nosso aí para vocês, em hebraico, cantado. Muito lindo, né? Suave, a pronúncia. É fantástico. E aí, vou voltando ao assunto, né? Esse termo arruá, se ele hoje é traduzido como vento, como sopro, como hálito, mas quando o termo, a primeira vez que ele foi utilizado para designar um local, né? Um espaço que fica entre a terra e que fica entre o céu, como eu já tinha explicado para vocês. E nesse espaço, então, é um lugar vital. Esse espaço é chamado de ruá. E então, nesse espaço também há um movimento de vida, né? Um vento que movimenta tudo. E aí este vento, depois, a Sagrada Escritura, então, chamou de arruá. Ruá é uma onomatopeia. Que palavra complicada. Onomatopeia, na verdade, é um som que produz uma palavra, né? Então, o vento produz esse som. Então, foi chamado assim, esse vento que movimenta todas as coisas. Lembrando que o Espírito Santo de Deus é quem movimenta tudo. Ele é o agente executor. Ele é o dínamo de Deus, o movimento de Deus em nós, em toda a criação e na própria relação intratrinitária, né? Sobre isso, para vocês verem como eu não estou tirando da minha cabeça, nós temos aqui um livro do Raniero Cantalamessa. Esse Raniero Cantalamessa, ele é o pregador da Casa Pontifícia. Ele é um franciscano caputino, né, doutor em teologia e em literatura. E ele fala assim no livro dele, olha, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. O que significa ruá em hebraico? Na origem e na sua raiz, significa o espaço atmosférico entre o céu e a terra, o qual pode ser calmo ou agitado, um espaço aberto, como uma pradaria, onde mais facilmente se sente o soprar do vento. Por extensão, ruá é o espaço vital, no qual o homem se move e respira. Este significado primordial do termo deixou algumas marcas na teologia posterior do Espírito Santo. Fala dele com frequência no Novo Testamento, com advérbios de lugar. Então, a ruá, esse espírito, né, se a gente fosse traduzir para o português, seria esse espaço vital, em que tudo é movimentado. E como eu falei, o espírito é esse agente que movimenta tudo, né, que gera essa vida. E aí, ele é designado como um lugar. Na própria liturgia da Igreja Católica, nós ainda temos resquícios dessa teologia, dessa compreensão do termo. Olha o que ele fala. A preposição típica para referi-lo é no, ou seja, no Espírito Santo. Da mesma maneira que para o Pai está reservada a fórmula preposicional, do. Ao passo que para o Filho a preposição predominante é pelo, ou seja, por intermédio do. Por isso que nas liturgias nós rezamos assim, do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, ou
ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Pode ver que toda a liturgia da Santa Missa é uma liturgia voltada ao Pai. Pelo Filho, porque o Filho é essa ponte. O Filho é esse pontífice, né? Que gera essa comunhão, que restabeleceu essa comunhão com Deus. Mas no Espírito, porque é no Espírito, ou seja, dentro do Espírito, que acontece esse movimento. É o Espírito quem promove esse movimento. Como eu falei, ele é esse dínamos de Deus, essa dinâmica, esse movimento. E aí aqui ele continua assim. O Espírito Santo é o espaço espiritual, espécie de ambiente vital, no qual se dá o contato do Deus, um contato com Deus e com Cristo. Aí ele continua. Deixemos de lado, no entanto, estes significados remotos, que a própria língua hebraica cedo viria a desvirtuar, e ponhamos em foco o sentido ordinário que a palavra exibe na Bíblia. Ruá significa duas coisas estreitamente interligadas, o vento e a respiração. Sobre isso nós vamos ver na próxima live. Mas dando continuidade então. Então essa ruá, esse termo espírito, então designa isso, né? Esse vento, esse sopro. Mais do que isso, então, este movimento, né? Esta ação, esse dínamos de Deus. E santo é um adjetivo, sagrado, santo, né? Então, é esse movimento santo, é este sopro, esse hálito santo, sagrado. Mas lembrando que não é uma força, não é uma energia, não é apenas uma personificação desse ambiente. E não é um ambiente, é uma pessoa no qual nós cristãos somos inseridos, geramos intimidade com Ele. E lembrando que intimidade, como nós sempre pedimos, dai-nos, Senhor, intimidade com Teu Espírito. Intimidade vem do superlativo intus, que significa estar dentro de. Então, por isso que é esse lugar. Nós estamos dentro do Espírito. É Ele quem nos movimenta, é Ele quem movimenta a igreja. Daí a ideia de alma da igreja também. E é Ele quem gera esse movimento do agir de Deus. Então Ele é esse dedo de Deus, como muitos santos dizem. Essas duas mãos de Deus também, no aspecto de fazer, né? Então, esse termo Espírito Santo, então, designa também uma ação que acabou sendo tida hoje em dia como um nome para designar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas todos esses nomes, todas estas figuras, tudo diz respeito à ação do Espírito. Então nós conhecemos o Espírito por aquilo que ele faz, por aquilo que ele promove. E aí, a partir da ação dele, é, então, percebido e não nomeado no sentido de darmos nomes, mas de sentido, de experimentado. E aí nós vamos então continuar na nossa próxima live trabalhando o termo ruá e pneuma, que é da onde deriva o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá bom? Então fica aqui esta introdução para nós. Aí, a partir da próxima live, vamos começar a aprofundar os termos e estas relações e estas ações do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? E se vocês quiserem, compartilhem aí como você conhece o Espírito. Com que nome? Certamente vai ser Espírito Santo. Mas caso você saiba de algum outro, você tenha tido contato na Sagrada Escritura, ou como você ouviu falar, e o que ele faz, coloque aí nos comentários para a gente poder ir conversando e compartilhando. Tudo bem? E eu quero hoje fazer uma reflexão com vocês, encerrar a live com vocês, contando uma história. Não é a história que eu falei do cavaleiro, tá? Do cavaleiro da... Não, do guerreiro banido, né? Eu vou ler para vocês uma outra história e aí vocês vão entender a do guerreiro. Veja aqui. O jovem subiu as montanhas e encontrou no fim das trilhas a casinha do velho mestre. Muito chão levou até ali. E o jovem ficou encantado quando contemplou o brilho nos olhos do sábio. Mestre, disse o jovem com a voz ainda emocionada, vim aqui para que o Senhor me ensine a arte do autoconhecimento, os segredos da transformação pessoal. O mestre não falou nada, olhou profundamente nos olhos do rapaz.
colocou a mão no seu ombro e conduziu lentamente até a margem do rio. Os dois entraram na água. Quando a água chegou à cintura, o mestre segurou a cabeça do rapaz bem firme e forçou-a para baixo, até o rapaz ficar com a cabeça debaixo d'água, sem deixar que o rapaz pudesse levantar a cabeça para respirar. E só quando o rapaz começou a estrebuchar debaixo da água é que o mestre soltou-lhe a cabeça, para o rapaz respirar, numa sofreguidão atropelada. Quando ele se refez e sua respiração voltou ao normal, o mestre perguntou: do que você sentia mais falta enquanto eu segurava a sua cabeça debaixo d'água? E o rapaz respondeu rápido: de ar, mestre. Foi então que o mestre deu a sentença: pois bem, quando você sentir necessidade de se conhecer, como sentiu agora de respirar, venha até mim. Só então eu lhe ensinarei o caminho da transformação. Transformação. Oi, Dri, tudo bem, amiga? Por que eu estou lendo esse texto para vocês hoje? Para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões, né? Aqui uma reflexão para o nosso final de semana. À medida em que nós vamos caminhando, à medida em que nós vamos tendo a nossa história, muitas vezes nós vamos nos acomodando em certas situações. Muitas vezes nós também vamos nos entregando a certas circunstâncias e a certos hábitos que não são bons para nós. E o problema não está em chegar neste lugar. O problema está em querermos ficar neste lugar. Nos acomodarmos por medo de mudanças. Só que as mudanças são necessárias. Só que essas mudanças acontecem quando nós passamos a nos conhecer. Quando nós passamos a perceber o que realmente queremos e quem realmente nós somos. Porque às vezes nós chegamos em determinados trechos da nossa vida em que nós estagnamos, em que nós não vamos para frente e também, muitas vezes, nós não temos uma perspectiva para a novidade. E aí nós também não vamos para trás. Só que nós nos tornamos marginalizados, nós ficamos à margem do caminho e paramos de caminhar. Porque chegamos numa situação que nos acomodamos, seja ela boa ou não, e paramos. Só que o ato de caminhar, o ato de mudança, ele é contínuo e a nossa alma deseja este caminhar. Porque nós somos seres inacabados, nós estamos em construção. Enquanto caminharmos nesse mundo, somos chamados à novidade, ao novo de Deus na nossa história. E devemos nos abrir a esse novo de Deus, sempre que somos chamados. E o novo de Deus acontece em cada instante, mesmo quando permanecemos no mesmo lugar. A questão de perceber a novidade da existência, a novidade da vida, em cada instante, naquele lugar que nós estamos, é algo que é necessário para a nossa felicidade. Perceber o extraordinário na vida, muitas vezes no ordinário de cada momento. Muitas vezes nós ficamos esperando o extraordinário acontecer, quando na verdade é nesse ordinário da vida, no ordinário da existência, que o extraordinário acontece e que as mudanças vão acontecendo. E as mudanças se iniciam dentro de cada um de nós. Só que essas mudanças elas passam a ser desejadas, mas elas passam a ser compreendidas e vividas quando nós passamos a olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntamos: de onde vim? O que eu passei? E aonde eu quero chegar? E onde eu estou hoje para saber aonde eu quero chegar? Como eu cheguei até aqui? O que precisa mudar? O que precisa ser transformado? E quando nós não fazemos esse movimento na nossa vida naturalmente, a própria existência nos lança na zona de expulsão, que é um momento da nossa vida em que nós vivemos um deserto, em que aquela realidade que nós nos encontramos não está nos satisfazendo, ou inclusive está nos abatendo, nos gerando angústias. Mesmo que não tenha nenhum problema externo, mas geramos angústia, porque nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos evoluir, precisamos nos aperfeiçoarmos a todo instante. Por isso nós não podemos ficar à margem do caminho da vida, e muito menos nos estagnarmos aonde nós chegamos. Porque enquanto há vida, enquanto há respiro, nós sempre temos algo a acabar dentro de nós. Sempre temos algo a aperfeiçoarmos. Então nós não podemos nos proibir
de viver essa dinâmica de mudança. E como eu falei, quando nós não buscamos esta mudança, esta evolução, esta maturação, este aperfeiçoamento de forma natural, a nossa própria vida nos empurra, a nossa própria vida nos impulsiona a sairmos daquele local que nós não estamos bem, a deixarmos de termos atitudes que também não nos fazem bem. Então ela meio que nos obriga a sair. E aí se torna algo mais doloroso, né? Porque não foi um passo dado por nós, meio que nós fomos empurrados. Só que isso não é ruim. Muitas vezes nós demoramos para tomar uma decisão, uma atitude, uma mudança, ou gerar um novo na nossa vida, ou olhar para as situações com um olhar diferenciado. Nós demoramos tanto que quando isso acontece a gente leva um susto. Porque nós não fizemos por medo, ou porque talvez nós não tenhamos nos preparado, sim. E esses momentos são aqueles momentos de crise. E esses momentos de crise não são ruins. A crise não é ruim. Ela pode ser vivida de uma maneira ruim, negativa. Só que aí depende de cada um, como cada um vai encará-la. A diferença está em que aqueles que vivem a crise como algo ruim ficam apenas sofrendo pelas mudanças, por aquilo que precisa ser transformado, porque não quer deixar o passado. Só que nós não somos seres criados para o passado. Somos seres criados para viver o presente na perspectiva do futuro. O céu, por exemplo, é a finalidade última, né, do nosso ser, como nós vimos. E essas crises, quando bem vividas, elas provocam em nós o desejo de mudança, provocam em nós o desejo de crescimento. Só que para isso é necessário o autoconhecimento, mergulharmos dentro de nós. E muitas vezes nos afogarmos no que está ali para a gente buscar o respiro. Buscarmos esse respiro. Por que que o Espírito também ele é chamado de água? Ele se figurou na maneira de água. Porque a água gera morte, mas também gera vida. Por que morte? Se você mergulhar ali dentro e ficar sem respirar, você vai sentir o seu pulmão querer explodir. Porque você sente necessidade, então você passa aquela experiência de morte. Mas de vida também, porque quando você emerge, você experimenta a vida nova. E muitos de nós começam a ficarmos mergulhados dentro de um coração estagnado, um coração magoado, um coração ferido, um coração sem perspectivas, e está morrendo. Numa vida que não está indo para lado nenhum e começa a morrer espiritualmente. E esquece de emergir. Nós temos que emergir, buscar esse respiro, buscar esse hálito que vem do próprio Deus para nos animar, para fazermos da nossa vida sempre uma novidade em Deus. Só que para isso, como eu falei, é necessário esse autoconhecimento, conhecer quem somos, o que desejamos, o que queremos, para caminharmos. Então é necessário um conhecer e um caminhar, um saber e um agir. Nós cuidamos tanto de realidades externas, cuidamos tanto de outras pessoas e esquecemos que temos que cuidar também do nosso próprio coração, da nossa própria vida, da nossa própria alma. Muitos de nós somos bons cuidadores dos outros, mas não cuidamos de nós. E a nossa existência também é um dom de Deus dado a nós para que nós cuidemos. Então nós temos que cuidar da nossa vida. Cuidar do outro é necessário? Certamente, sem sombra de dúvida. Mas cuidar de si mesmo também é um dever. Cuidar da sua alma, cuidar da sua história, cuidar do seu jardim. Plantar plantas novas, tirar ervas daninhas, colocar as pedras no seu devido lugar. Na nossa existência também é assim. Nos afastarmos daquilo que não nos faz bem, corrermos atrás daquilo que desejamos, se for da vontade de Deus, é lógico. Porque muitas vezes nós cuidamos tanto de outras pessoas, muitas vezes nós nos matamos por conta de outras pessoas, nos desgastamos, ficamos exaustos e a nossa alma só vai minguando, nossa alma só vai se abatendo, nossa alma só vai se cansando. Ao ponto dela se perder dentro de si mesma. Ela vive só para os outros. É bom, é. Mas a vida também é um dom dado à própria pessoa. Então devemos vivê-la de forma intensa. Buscar a novidade, buscar a mudança. E às vezes, isso só acontece quando entramos num momento de crise, que é quando nós percebemos, espera aí, tem alguma coisa errada. E o próprio Deus muitas vezes nos permite vivenciarmos pantanais na alma, vivenciarmos florestas escuras na alma, vivenciarmos desertos espirituais para chamar a nossa atenção, para dizer para nós, filho, vamos lá? Vamos caminhar?
Tá bom, chegou até aqui, mas e agora? Tá, independente de onde você chegou, filho. Tá, é um bom lugar? Tá bom, mas não se prenda nisso. Vamos caminhar. Tá ruim o lugar para você? Você não tá bem? Situações acontecem. A vida também não é só um mar de rosas. A vida também é marcada, muitas vezes, por momentos angustiantes, por medos, incertezas. E devemos nos permitir vivenciarmos isso. Muitas vezes a gente não se permite. Muitas vezes a gente foge das nossas realidades e ficamos cuidando de outros, mas isso acaba sendo uma fuga muitas vezes e não cuidamos da nossa própria história. E aí ela vira uma bagunça. E quando nós percebemos, a gente não sabe nem onde nós estamos mais. Não sabemos nem por onde começar a arrumar. Mas por quê? Porque muitas vezes nós focamos tanto em outras coisas e esquecemos de cuidar de nós mesmos. E lembrem-se, um médico doente não consegue salvar outras pessoas. Então devemos cuidar da nossa vida, organizar a nossa história, ficarmos bem para fazermos também com que outros fiquem bem. Porque se nós não estamos bem, nós vamos arrastar outros conosco. E nós não conseguimos cuidar do outro se nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Então, se você quer cuidar do outro, cuide, mas olhe para si também. Olhe para como está a sua alma. Se permita não estar bem um dia, porque nós vivemos a ditadura da felicidade. Parece que sempre tem que estar tudo bem. Não. Tem uma hora que não vai estar nada bem. Vai chegar uma hora que a gente vai chorar, vai chegar uma hora que a gente vai estar preocupado, chega uma hora que a gente não está bem. Tudo bem, isso acontece, é humano. Vamos então ver o que está acontecendo, vamos olhar para dentro de nós, vamos ver a nossa situação, a nossa realidade, vamos mudá-la. Enquanto a vida há esperança, não podemos nos desesperar. Ontem, por exemplo, eu estou partilhando isso com vocês agora, porque eu já os tenho como amigos. Eu comecei a live aqui, eu não deveria nem ter começado, porque eu não estava bem. Mas eu fiquei tanto no ativismo de fazer aqui, dar aula ali, ajudar um outro, e eu não percebi que eu não estava bem. Aliás, eu percebi, mas não fiz nada. E chegou a noite, na hora que comecei a falar da live, eu travei. Não travei no sentido de não conseguir desenvolver o conteúdo, mas a minha alma pegou e ficou assim, vamos parar? Para. Eu tive que parar a live. Pode ver que vocês nem encontraram a live aí, porque eu tirei. Porque eu expressei externamente aquilo que dentro de mim estava um furacão. E eu não me permiti viver esse momento de tristeza, esse momento de abatimento, esse momento de angústia, porque ontem eu estava angustiado, eu não me permiti. E chega uma hora que a gente não suporta, que é quando a gente explode. E é pior. É pior. Quando nós começamos a perceber que algo não está bem, devemos dar atenção. Sermos realistas, procurarmos ajuda. E muitas vezes essa ajuda começa em nós mesmos. Nós queremos nos ajudar. Então queiram se ajudar. Ajudem a si mesmo a viver bem para ajudar outras pessoas. Se permitam ter momentos em que você possa dizer, eu não estou bem. Seja realista consigo mesmo. Mas esse ser realista, se conhecer, não é estagnar também. Não está bem, mas vamos lá. Vamos bater o pé no chão para levantar. Né? Mas a gente só consegue curar uma ferida, curar uma doença, quando nós conseguimos dar nomes a elas. Então vamos nos conhecer. Vamos nos reconhecer humanos, para que a gente consiga também buscar essa graça divina de amadurecer, de crescer. Então por isso eu contei essa história para vocês. E aqui tem uma frase que diz assim: só quando nos damos conta de que a vida não está nos levando a parte alguma, é que ela começa a ter sentido, porque você começa a pensar nela. Então a sua vida está te levando em algum lugar? Ou você está estagnado em alguma situação? Você sabe que tem que mudar e não muda. Você sabe que tem que ser transformado e não permite ser transformado. Então, vamos lá, meus irmãos, acordar. Somos chamados à existência, mas não uma existência estagnada, mas uma existência que sempre se abre ao novo de Deus. E esse novo de Deus bate à nossa porta a cada instante. Só que esse novo de Deus se apresenta, mas quem tem que vivê-lo somos nós. Vamos lá, Yara. Nossa, Diego, eu sempre gostei de mudanças e agora você falando isso veio tudo a calhar. A mudança faz com que nossa vida mude, principalmente em momentos de crise. É isso daí. É isso daí. Então, se você está no momento de crise, aproveite. E se você não está, viva intensamente o momento que você está experimentando. Mas sempre aberto ao novo, porque as coisas mudam. As coisas mudam. Se está bom, pode melhorar.
ou pode viver uma situação difícil. Mas se está numa situação difícil, também pode mudar. E às vezes a mudança deve partir daqui, do nosso coração. E aí, aberta essa ação do Espírito, nós somos levados ao novo de Deus que se apresenta. Então, fica aqui essa reflexão. Eu fiquei pensando nisso ontem, né? Eu até conversei com alguns de vocês depois no particular. Ontem, tá? Realmente, eu não estava bem, não deveria ter feito. E às vezes a gente tem que se permitir a ficarmos a sós conosco mesmo, só que às vezes a gente não faz isso, né? Teimosia. Mas foi bom, porque aí eu me toquei onde eu estava e aonde eu tenho que chegar. Fica aí a reflexão. Sobre o Guerreiro Banido, eu vou fazer uma live só sobre esse texto. Eu já ia trabalhar com vocês mesmo ontem, só que não foi um bom dia, né? Mas eu vou trabalhar com vocês esse texto. Eu vou deixar aí certinho para a gente conversar um dia, tá bom? Maria Cristina, tenho necessidade de mudanças, mas ainda me falta coragem. Coragem, Maria Cristina. Um sentimento. Coragem significa coração que age. Deixa a alma agir. Se tiver com medo, faça com medo mesmo. A covardia, ela nos impede de vivermos. E impede que a graça de Deus alcance o nosso coração. Não podemos ter um coração covarde, que se esconde. Devemos ter coragem. O que Cristo falou para aquele cego? Coragem. Coragem, levanta-te. Os apóstolos falaram, né? Mas enfim, tinha o termo coragem ali. E Jesus também encorajava as pessoas. Vem para o meio, tragam para o meio, levante-se, pegue isso, faça isso. Às vezes nós realmente temos medo de mudança, porque estamos acomodados. Ou temos medo de perder aquele lugar, temos medo de perder pessoas. Mas é melhor perder o lugar, é melhor perdermos pessoas, perdermos determinadas oportunidades, do que perdermos a nossa história, perdermos a nossa vida. E às vezes por culpa de terceiros, ou por culpa nossa mesmo, em situações que nós permitimos. Temos que entender que as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Às vezes elas agem com a gente de forma inesperada, mas depois elas só repetem se nós permitirmos. Então, com isso a gente tem que tomar cuidado. Então, o inesperado acontece. Mas permanecer nessa situação é uma decisão nossa. Somos livres para decidirmos irmos embora ou permanecermos ali. Cabe-nos decidir o que nós queremos viver daqui para frente e construir este futuro. Então tenha coragem. Se você sabe que você tem que passar por mudanças na sua vida, tenha coragem. E se tem medo, busque essa coragem em Deus. Mas não se estagne. Não permita que a sua vida passe sem você experimentar o novo de Deus, sem você experimentar a mudança que você tanto deseja e almeja. Coloque no coração de Deus se é da vontade dele. Se for, levante a cabeça independente do que você vai enfrentar em frente. Aquelas santas mulheres, quando estavam subindo para embalsamar o corpo de Jesus, elas falavam, quem vai retirar aquela pedra para nós? Mas elas não deixavam de caminhar. Elas caminharam na esperança. E lembra da esperança, que é o que nos sustenta no caminho? Elas caminharam nessa esperança. Então devemos caminhar para a mudança. Parece impossível, para assim como elas, quando chegarmos, nos depararmos com a ação de Deus, que já fez muito por nós. Assim como aquelas mulheres, quando chegaram, a pedra já tinha sido removida. Façamos, pois, aquilo que cabe a nós. Tenhamos a atitude, um coração desejoso de mudar aquilo que precisa ser mudado. Tenhamos a coragem, a ousadia, ouse existir, ouse viver. Ouse buscar essa mudança. Faça o que está ao seu alcance. E o resto eu confio em Deus. Porque, afinal de contas, que Deus é esse que nós servimos. Que coloca em nosso coração um desejo de mudança e não faz nada. Não é o Deus que servimos. O Deus que servimos, quando Ele coloca algo em nosso coração, é porque Ele já está agindo para aquilo acontecer. E se não acontecer, é porque ou não é da vontade dEle, ou é porque nós tivemos a covardia. Fomos covardes frente a uma situação. E lembrem-se que o apóstolo fala, Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de covardia. O Espírito Santo nos impulsiona à novidade, nos impulsiona a sermos corajosos. Ele nos empurra para aquilo que é necessário vivermos. Ele nos conduz. Então, não permitamos que a nossa alma seja tomada pela covardia. Levantemos a cabeça e enfrentemos os desafios. Assim como as santas mulheres enfrentaram o medo delas,
enfrentaram a tristeza, assim como o cego enfrentou a multidão, assim como o cego enfrentou o medo que ele tinha da escuridão. Vamos enfrentar e clamar a Deus a ajuda que nós necessitamos, porque Ele vem em nosso socorro. Nosso Deus é providente, Ele é providente. E Ele age por meio das pessoas. E se você não está conseguindo sozinha, ou se você não está conseguindo sozinho, é porque muitas vezes também falta a humildade de pedir ajuda. Peça ajuda, mas para a pessoa certa. Reze, peça para Deus colocar anjos na sua vida. E anjos que eu me refiro aqui são pessoas que são sinais da presença dele na sua vida. E se você parar para ver, Deus para dizer, vamos caminhar, levanta, bora lá. Se você não consegue, nós dois conseguimos, nós três conseguimos. E quando nós três não conseguimos, Deus vem agir, porque Ele já está agindo. Amém? Então, não nos entreguemos ao espírito de covardia, porque o espírito que Cristo sopra sobre nós é o espírito da coragem. Então, coragem. E coragem, como eu disse, não é sentimento, é atitude. Se você tiver que fazer alguma coisa, mesmo com medo, faça. Do jeito certo, é lógico. Porque até mesmo aquilo que é bom, do jeito errado, torna-se um mal. Então, pense, reze e transforme a sua vida. A sua vida foi dada para você para te fazer feliz, para você viver feliz e alcançar o reino dos céus. E não para ficar à margem esperando ela passar. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós e transforme a nossa vida. E nos faça viver a felicidade e a paz que é própria da presença de Cristo na nossa vida. Deus nos abençoe e que Maria Santíssima, a nossa mãe, ela que foi plena do Espírito, interceda por nós. Ela que é exemplo de coragem, ela que é exemplo de força, que ela venha nos ensinar a também sermos. Ela que confiou plenamente na vontade do Pai, ela que confiava no Filho e foi aberta ao Espírito, que ela nos ensine a sermos assim também. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós. Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Amanhã voltamos, continuando a nossa live. E com mais uma reflexão. Fiquem na paz.